boa noite Taubaté, boa noite Vale do Paraíba. Estamos começando o nosso programa das 6 desta sexta-feira, dia 27 de abril de 2018. Agradecendo a você que nos acompanha de casa ou do trabalho, ou também qualquer espaço, ambiente que esteja, né? Quero mandar aqui um abraço à dona Neuza aí do Bonfim, que encontrou comigo ontem durante a caminhada e disse que está sempre ligadinho aqui no nosso programa das 6, assistindo, né, e acompanhando as nossas temáticas que sempre apresentamos. Também ao nosso amigo Douglas Castilho, né, do Quiriri News, que mandou aí um feedback com relação à presença aqui da professora Rosa Pistilli, né, que era da Società 30 de Aprile, e o Douglas também agradeceu aí a gente ter lembrado aí do site Quiriri News na cobertura da festa da colônia italiana, que continua hoje, nesse final de semana, até o dia 1º, né? Nossa equipe, composta aí pela Claudinha e toda a produção, está daqui a pouco indo lá para o Quiriri fazer também a cobertura desta noite de sexta-feira, né? Sexta-feira que é o dia da empregada doméstica, ou do empregado doméstico, né? O profissional, acho que a gente que tem que valorizar, tão ainda não valorizado, né? Não encontro outra palavra nesse momento para dizer, mas ainda estão aquém dos seus direitos no nosso país, né? E que marca a vida de muitas pessoas, né? Muitas famílias tiveram ou têm empregadas domésticas, né? Que supre a necessidade de quem precisa normalmente sair de casa para trabalhar, e a pessoa vai lá e cuida da casa, né? Cuida dos filhos, acompanha a vida toda, e muitas vezes aí acaba não sendo valorizada, e essa valorização passa aí pelo registro, né, de trabalho, e que ainda muitos patrões acabam lutando para não fazer isso também, porque no nosso país existem muitos impostos e acabam prejudicando, né. Hoje também é o dia do sacerdote, e também sabemos que em diversas religiões temos lideranças religiosas, sacerdotes, que se dedicam, né, a vida toda para poder ajudar a comunidade, ajudar a sociedade, né. Irmã Dulce é um exemplo, né. Martin Luther King é outro exemplo, né. Aqui em Taubaté temos, por exemplo, a mãe Márcia, que é sacerdote da Umbanda, que faz um trabalho muito bonito, né. Tantos e tantos outros que nós podemos citar. Então, a nossa homenagem a esses sacerdotes que fazem, né, da sua vida um interesse coletivo, né, trabalho em prol da nossa comunidade, cuidando do espiritual e também, às vezes, dando alimento para o corpo, né, através de várias ações que desenvolvem nesses projetos. Então, um abraço a todos vocês. Um assunto triste que pegou de surpresa a nossa cidade hoje, né, Taubaté perdeu aí um grande nome da política, vereador de nossa cidade por algumas vezes, Carlos Peixoto, faleceu nessa madrugada, vitimado por um acidente na rodovia Presidente Dutra, ali na altura do Jardim da Granja, em São José dos Campos, né? O carro dele infelizmente capotou, ele foi socorrido ao Hospital da Vila Industrial, mas não aguentou passar pelo procedimento cirúrgico, né? Aos 43 anos, ele que é jornalista como a gente, atuou na Rádio Difusora, na Rádio Cultura, ativista social também, atuante aí na Missão Cid Santos, junto ao Esporte Clube 15 de Novembro, né? E também como agente amante do samba, foi diretor da escola de samba, acadêmico do Chafariz, intérprete, né? Muitas vezes esteve à frente aí dos microfones do acadêmico do Chafariz e sempre teve muito respeito pela TV Cidade, sempre recebeu a gente de braços abertos em todos os eventos que aconteciam no acadêmico do Chafariz, e sempre fez questão de reverenciar o papel da TV Cidade na cobertura do nosso carnaval e em outras ações também que a gente sempre esteve envolvido, em que ele estava participando, né? Como a gente acabou de falar aqui, no final do ano a gente sempre foi lá no 15 de novembro mostrar o trabalho social que eles fazem junto às famílias carentes, distribuindo a cesta básica, né? Então, uma grande perda aí para a cidade, para a região, né? E aqui a nossa equipe da TV Cidade está deixando as condolências da família, e também lembrando que o velório está marcado agora a partir das 18 horas lá no saguão da Câmara Municipal de Taubaté,
E se durante a nossa programação nós tivermos ainda informações a respeito do horário do enterro também, que deve ser amanhã, né? A gente passa para vocês aqui no nosso programa. Então são esses os nossos recados. E agora eu quero conversar, né? Estou recebendo no nosso estúdio 3 jovens psicólogas, né? A Amanda Moura, a Júlia Ferreira e a Isabela Garufi. Elas que estão desenvolvendo um importante projeto aqui em Taubaté, né? E que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse trabalho que estão realizando. Mas antes eu quero boa noite, a identificação de cada um aí para os nossos telespectadores. Bom, eu sou a Amanda Moura, psicóloga, faço parte dessa equipe, a equipe Reflita, e estou bem feliz pelo convite, né? Muito obrigada, André, e é isso. Boa noite, né, a todos. A gente ficou muito contente mesmo, né, com o convite de estar aqui, poder falar um pouquinho do nosso trabalho. Meu nome é Isabela, também sou psicóloga e estamos aqui, né, para dar o máximo de informação que a gente puder. Sim. Boa noite, eu sou Júlia Ferreira e eu acho que o maior ganho, né, que a gente encontra nesse convite é difundir o conhecimento da psicologia, que é, inclusive, o nosso propósito com esse novo projeto. Então, a gente fica muito feliz e muito agradecida, né, com esse convite. Vamos lá. Então, para a gente começar, né, que novo projeto é esse que vocês criaram agora recentemente, mas já vieram, assim, com tudo, né? Dizendo, estamos chegando para beneficiar especialmente a comunidade, né? Uhum. Como que nasceu esse projeto? Bom, na verdade, nós conversamos muito, né? Nós trabalhamos juntas e, além disso, além de colegas, somos amigas, né? E sempre nos veio a angústia de perceber que nem todas as pessoas têm acesso, tanto financeiro quanto de tempo e condições psicológicas mesmo, né? Estruturadas para conseguir ter acesso a uma psicoterapia. E sendo um dos nossos princípios fundamentais da profissão levar à população o conhecimento psicológico, né, de modo universal, nós pensamos como que nós podemos fazer isso, né, de modo não tão rebuscado, sem jargões, né, sem aquela tecnicidade que envolve a psicologia, acolhendo a população para conhecer o que é a psicologia para além da doença, né? Então, nós pensamos em montar essa curadoria de palestras e rodas de conversa, discutindo temas variados de interesse, tanto de eventos, né, que tivessem relação com alguma data comemorativa do mês, como Janeiro Branco, né, que fala sobre saúde mental, ou Setembro Amarelo, que fala sobre suicídio, como de questões que fossem mais emergentes naquele momento na sociedade. Recentemente, a gente viu algumas reportagens sobre suicídio de jovens, né? Então, tudo que é de interesse da população relacionado à saúde mental é do nosso interesse também tentar comunicar de modo compreensível e oferecer ferramentas para que essas pessoas consigam refletir, pensar que tem caminhos para se construir um bem-estar e uma saúde emocional. Pois é, quando você fala de suicídio, eu lembro, você falou não só de jovens, mas eu lembro não só de jovens. Essa semana, infelizmente, nós também perdemos uma pessoa aqui, muito conhecida na cidade, né, um paratleta, já um senhor com mais de 50 anos, né, e que até agora as pessoas não entendem, né, o porquê. Mas é pelo tabu mesmo. Nesse né? caso, muita gente às vezes nem considera, quando a pessoa apresenta sintomas, que é uma doença, né? Que a pessoa está doente ali no caso, né? A pessoa fala, estou com... Que ela está com algum acometimento e que de repente ela precisa de alguma ajuda, algum apoio, né? Eu acho que isso que muitas vezes é negligenciado, né? A pessoa não está bem fisicamente, é uma coisa visível, né? Agora, se ela não está bem mentalmente, se ela não está bem psiquicamente, é mais delicado. Por isso a nossa proposta de conversar sobre esses temas, né? O nome do projeto é Reflita.
Então, até perguntar o porquê desse nome, né? Não pare na primeira informação, né? Troque informações, converse, pergunte, né? Sim. Até porque isso também é a ideia da roda de conversa, para estar próximo ali, né? Porque todo mundo tem essa troca de experiência, algo para trazer, para agregar um com o outro, né? Essa informação é muito útil. A roda de conversa, acho que é um modelo que acaba quebrando também, né? A formalidade, o distanciamento, né? Entre a pessoa e o profissional, né? Sim, de fato é a nossa proposta, algo bem informal, e a gente oferece um lanchinho, e ri, conversa e acolhe as pessoas de um jeito bem tranquilo, sem aquela verticalidade, né? Psicólogo-paciente, que é uma coisa que a gente critica muito, né? Sim, uma distância, né? Um posicionamento, assim, o profissional e aquele que é leigo. Não, a gente tem muito que aprender conversando com as pessoas, né? Sim. Como que tem sido a recepção do público já nesses primeiros projetos que vocês desenvolveram? Tem havido participação? Tanto presencial quanto na apresentação de questões? Essas coisas? Bom, eu acho que tem sido tímida, né? Um pouco tímida. Nessa última agora é que a gente... eu acho que foi crescente, na verdade. O primeiro foi bem tímido mesmo. Foi, porque a proposta inicial da primeira roda de conversa já foi falar sobre saúde mental. E isso assusta, né? Porque as pessoas têm uma visão da psicologia muito psiquiátrica do século XIX, né? Então, sei lá, camisa de força, gente chorando, gente doente. Então, eu acho que esse primeiro tema teve uma participação mais tímida. Nosso último tema, que foi sobre o eixo intestino-cérebro, a importância da alimentação na saúde mental, teve mais participação. Eu acho que a temática assusta menos, né? Sim. É uma coisa que não toca tão profundamente nos temores que as pessoas têm em relação aos profissionais da saúde mental. E as pessoas também estão acostumadas com um formato diferente, esse formato de palestra, né? Dessa distância. Um vai lá, fica falando e você fica ouvindo, né? E às vezes sai para casa com várias dúvidas. Mas aí quando a gente aproxima é muito interessante, porque as pessoas participam. E começam a falar outro e flui muito bem. A gente tem tido um retorno positivo ali das presenças, né? E o ganho é muito bom quando eles falam: eu já vi isso. Lá em casa acontece isso. É isso que a gente quer, né? Que a pessoa entenda do que a gente está falando e que a psicologia também tem a ver com isso, né? Não só com o tratamento de doenças, mas com a promoção da saúde mental. O projeto que vocês estão levando para que ambientes? Olha, hoje a gente realiza na nossa clínica, né? E de início sempre teve essa abertura para a gente estar indo em qualquer ambiente, né? Qualquer demanda, porque a gente está no cotidiano, né? Essa é a nossa ideia. Então, qualquer ambiente que traga um tema, que a gente possa estar indo e participar e promover, né, essa roda de conversa, a gente sempre está aberto. Essa disponibilidade, né? Nas escolas, em especial, a gente tem sempre alguma relação ali com as escolas. No ano passado a gente participou, foi numa quadra, né? No bairro do Bonfim. Foi bem legal, foi no Dia da Mulher, aí a Júlia ainda estava chegando para a equipe, né? Fomos eu e a Isabela. Foi sobre autoestima, né? Foi o Dia da voltado Mulher. para o público feminino, assim, foi bem interessante também. Eu vou puxar a orelha das duas, gente. Pode puxar? Eu moro no Bonfim, não fiquei sabendo, olha só. Minha vida pra gente divulgar. É verdade, é muito importante essas iniciativas, né? Porque também vocês acabam saindo do espaço, né? O ambiente de vocês e indo em busca dessas informações, né? É uma quebra de paradigma também, eu acho que dos profissionais da psicologia, né? É que a gente fala do encontro, né? Não necessariamente acontece um encontro entre duas pessoas, que quando são dois seres humanos que se compreendem e trocam informações e um consegue afetar o outro. Nem sempre acontece um encontro. Essa é a nossa busca, né? Pelo encontro. Eu lembro de uma professora que falava:
Onde tem gente, tem fenômeno humano. Onde tem fenômeno humano, a psicologia pode entrar. Então é isso, né? Onde tem gente, a gente pode ir contribuir com alguma coisa através da psicologia, né? Ainda é tabu quando vocês recebem alguma indicação, né, o paciente procurar vocês, e o paciente ainda tem aquela reticência também de, não, mas eu não sou louco, fui indicado para psicólogo, que isso, eu não tenho nada. 90% dos casos, 95% dos casos, eu estou aqui, mas eu não preciso disso. Sim. Eu vim só tirar uma dúvida. Ou porque alguém insistiu muito. Até conhecidos, né, familiares, não tem profundidade no conhecimento do que a gente faz, né? Eles perguntam, você acha que eu sou louco? Né? Sim. Então, é muito, muito mesmo. Acho que demora-se um tempo até a gente conseguir esclarecer isso e a pessoa ter confiança de que não é nesse caminho, né, que a gente vai seguir. Que existe esse trabalho também, né? Mas o que acontece é que, assim, a psicologia foi desenvolvida em cima de 3 pilares, que é tratar doenças, promover saúde e encontrar e promover talentos. Mas, como aconteceram coisas muito graves, tipo períodos de guerra, né, anteriormente, a psicologia se focou muito no tratamento de doenças e negligenciou esses outros 2 fatores. Assim, naquela ocasião, naquele contexto, isso era necessário e apropriado, mas nós trazemos essa marca ainda hoje, né? E não é só isso, é uma visão muito reducionista da psicologia. Por isso, nosso esforço para tentar mudar. O contexto político hoje que vivemos e o contexto humano também que vivemos, na crise de valores, também influencia na atuação de vocês? Com certeza. Nos nossos princípios éticos, né, tem esses apontamentos de que o psicólogo deve se posicionar também diante das questões políticas e econômicas de cada época. Então, eu vejo uma crescente rigidez meio ditatorial, né, no discurso das pessoas. Muito julgamento, muita projeção, baixa responsabilização de si mesmo, né? Então, de fato, influencia. Cada mudança social reverbera dentro da clínica, com certeza. O ambiente influencia muito a gente, né? Como a gente influencia o ambiente, tem essa troca. Sim. Vocês falaram a respeito de escolas, né? Então, atuação junto a crianças e jovens, mas hoje, quais são as áreas em que vocês estão mais atuantes? Somente no tratamento de doença ou tem uma área preventiva também junto a empresas? Como que tá? A nossa área é bem atuação clínica mesmo, né? E até um dos motivos pelos quais a gente batalhou e está batalhando aí pelo projeto Reflita é pra gente ampliar, né, a nossa atuação. Então as 3 atuam bem na área clínica mesmo. Porque até essa questão da roda de conversa, ela é uma prevenção e promoção que a gente faz através do que a gente chama, né, de psicoeducação, que é você mostrar ferramentas para a pessoa e levantar reflexões, né, para que a pessoa reveja seu modo de se posicionar no mundo, se aquelas escolhas estão adequadas. Isso já é um meio de prevenir, né, algumas questões aí que podem se agravar, né? Sim, a gente tem essa ideia. Eu tenho a base da clínica, né, do atendimento individual, mas essa proposta de atendimento em grupo, quanto a roda de conversa que é aberta ao público, quanto a esses pequenos eventos que a gente vai e participa e está ali para essa troca de informação, que é assim, essencial muitas vezes, né? Que às vezes a gente tem recursos ao nosso redor e não está sabendo, né? Que já podia ajudar, melhorar e dar esse pontapé para muitas mudanças de vida e muita qualidade de vida no sentido saudável mesmo, né? Eficaz ali. Porque a gente vê frequentemente pessoas falando: eu não sabia que o psicólogo fazia isso, eu não sabia que o psicólogo podia ajudar nisso. Então você vê, né, como está muito restrito esse saber, né, para um público muito pequeno, que faz uma ideia do que é e pelo menos se arrisca a ir conhecer, mas é um público muito pequeno. E eu acho que um dos desafios, assim, pra gente, é que é muito difícil, de fato, você explicar para alguém
o que é possível se fazer com a psicologia. Acho que você precisa usar aquela lei dos 2 pés, você precisa colocar os 2 pés, você precisa participar de uma roda de conversa com a gente, né? Ou que não seja com a gente, mas que seja com outros profissionais, para entender o que é essa experiência, né? De fato, ela é difícil você explicar, conceitualizar para quem não viveu essa experiência, né? O bacana é você viver a experiência. Eu fico pensando, vocês no consultório, na clínica, ou mesmo nos espaços que se propõem a trabalhar, em tempos de retração, né? As pessoas cada vez mais fechadas e tendo mais dificuldade de se expressar pessoalmente, né? Através da oralidade, ou até mesmo escrever. Hoje a pessoa está o dia inteiro, né? só na rede social. Na rede social ela fala bastante, né? Mas quando é para de repente estar diante das câmeras ou conversar com alguém, não consegue. Como que vocês trabalham essa situação também? Então, acho que foi o que a Isabela falou, flui, né? No momento, acho que a gente chega com essa proposta para as pessoas, a gente faz essa entrega e aí acontece. Por isso que eu falo assim, é difícil explicar para quem não participa, porque né? Até então, essa questão desse retraimento, essa dificuldade é um sintoma da nossa época, né? E a gente tem que olhar para isso, né? Então aí parte desse trabalho de acolhida, né? De dar suporte a toda essa angústia, essa ansiedade, né? E desenvolvendo o trabalho artesanal. Essa é a questão da psicologia também. A psicologia é artesanal. Com cada pessoa ela se desenvolve de um meio diferente, né? Embora, óbvio, tenha teorias, tenha técnicas específicas, mas com cada pessoa o trabalho se dá, o encontro se dá de modo diferente. Então a gente pode considerar o psicólogo, a psicóloga como um ourives da medicina, né? Vai lapidar os diamantes da saúde mental. Sim, com certeza. Desde que o diamante ou a pedra preciosa esteja disposta, é possível a gente... Que é uma outra questão importante, né? Como você falou do retraimento, estar disposto. Porque às vezes é desconfortável. Não, sempre vai ser desconfortável em algum momento, né? E estar disposto a olhar para si mesmo às vezes assusta. Por isso, nossa proposta de oferecer um outro tipo de serviço, porque como eu falei no começo, tanto financeiramente como por questões de tempo, nem todo mundo tem uma estrutura psíquica que está disposta a se confrontar com as próprias questões, né? Tem gente que não dá conta e tudo bem, ok. E a psicologia também tem outras ferramentas para lidar com questões menos profundas, que gerem tanto medo, né? Bom, e diante dessas propostas que o Projeto Reflita vem apresentando aqui na nossa cidade, neste sábado, agora dia 28, né, às 14 horas, né, teremos aqui em Taubaté uma roda de conversa e o tema é o autismo, né? Porque a escolha desse tema é relacionado também ao mês, né? Também. Sim, é o mês da conscientização, né, do autismo. E aí, lá no ano passado, quando a gente estava se reunindo, a gente destacou alguns meses, né, como o Janeiro Branco. Agora, em abril, a gente já tinha pensado sobre o autismo por uma questão social, né, do quanto isso vem se destacando. É uma demanda muito presente. E aí, pessoalmente também, eu tenho um sobrinho autista, então para mim é uma questão que está bem próxima, né, pessoal. E aí a gente achou válido desenvolver esse tema. Né? E nessa proposta também de trazer as pessoas para perto, né? Alguns profissionais, alguns estudantes ainda da psicologia. Nós vamos receber também alguns pais, né, famílias de crianças autistas. Acho que amanhã vai ser uma troca bem importante, bem rica. O assunto, né, inclusive está lá com as inscrições encerradas, né? Sim. Quer dizer que a procura foi grande, né? Foi rápida, né? E foi bem rápido. Como que vocês fazem essa inscrição para a pessoa participar nos projetos? Não? A gente faz por uma plataforma mesmo, pela internet. Sim. A gente divulga na internet, passa para alguns estudantes, né, de graduação em psicologia, eles divulgam nos grupos lá,
nas redes sociais e a gente faz tudo online. A gente disponibiliza os nossos telefones também para quem precisar entrar em contato e tal. E até uma coisa que a gente está conversando é que como foi muito rápido, né, a gente abriu a inscrição e preencheu as vagas, porque a gente tem um espaço físico muito pequeno, né? Eu propus para um grupo de mães de crianças autistas que a gente faça novamente essa roda de conversa, mas em um outro espaço maior, né, que a gente consiga acolher mais pessoas ou em uma outra data. Porque também a questão de muitas pessoas, né, como a nossa ideia é fazer uma roda de conversa, um número muito grande de pessoas, a gente não consegue fazer esse acolhimento, né? Então, são rodas menores mesmo. Normalmente, quantas pessoas é assim, interessante participar da roda? Até 15 pessoas, mais do que isso aí a gente acha que para eles, né? A gente não consegue fazer a troca como a gente acha necessário, né? Bom, com relação ao assunto ao autismo, ainda há muita misticismo, né, muita desinformação, né? Uma delas é com relação ao autismo ser doença ou síndrome, né? O que seria o autismo? Então, inicialmente, né, quando o primeiro médico, né, psiquiatra, ele de fato conseguiu fechar aí uma classificação, né? Ele entendia o autismo sim como doença, né? Então ele buscava ali o diagnóstico daquela doença, o tratamento daquela doença e a cura total daquela doença, né? Isso em 1940. Então, e aí com o passar do tempo, dos estudos, é que foi criando aí outros reinos, né, com relação a como entender o autismo em si, né, porque eu acho que mais do que encontrar um diagnóstico e rotular, a ideia é entender o que essas pessoas precisam, né, assim como todos nós, cada um tem lá a sua demanda, a gente precisa de algo, né, de algum estímulo, de algum aprendizado, e com os autistas não é diferente. Eles precisam de alguns estímulos, eles precisam aprender determinadas coisas, né? Então não se classifica, não se fecha nesse roteiro simples de diagnóstico, tratamento e cura total. Não é essa a ideia, né? Você falou em reinos, é uma classificação, é um estudo? Não, na verdade é um termo só. São termos de entender o autismo, né? Visões assim sobre o tema, né? Visões que a psicologia lança sobre o tema. Isso, ou verdade, que vocês mesmos. Essa expressão que eu usei do reino, né, é de um livro de um neurocientista, que ele é brasileiro, mas ele estuda nos Estados Unidos. E aí ele lançou um livro no ano passado, e ele que traz essa expressão, na verdade, essa terminologia como 4 reinos, né? E aí o primeiro reino que ele coloca lá é o autismo como doença. É a primeira forma de olhar para isso, né? É reino porque é rico, né? Cada olhar que você lançar vai comportar toda uma forma de intervenção, né? E vai ser totalmente diferente uma da outra, né? Então por isso o reino é muito rico. Exatamente. Nesses olhares que são lançados, qual é o olhar da psicologia para com o autismo, né? Como que ela trabalha especificamente o assunto? Aí a gente já entra no outro termo, né? Que é o TEA, que é o transtorno do espectro autista, né? E aí quando entra a palavra espectro, explica um pouco melhor essa ideia, né, do quanto o autismo ele é amplo, né? A maneira como ele se manifesta nas pessoas, ele é muito diferente, né? Então quando a gente fala de um espectro, a gente fala de uma das mesmas características, mas de intensidade diferente, leve, moderado e severo, por isso que é um espectro, né? Então assim, a gente escuta algumas mães, né? Ah, mas o meu filho é autista, o meu também, mas o meu faz isso e faz dessa forma. Aí o outro, faz, mas faz diferente. Mas como assim faz diferente? Será que então, não é? aí fica a dúvida, por isso tão difícil o diagnóstico, né?
porque por ser um espectro. Então varia muito de indivíduo para indivíduo. Sim. Ele é muito... o profissional que trabalha, né, ele precisa ter um olhar muito detalhado, muito sensível, paciente, né, para conseguir acompanhar e entender. Ele também, o autismo, ele está dentro do transtorno de desenvolvimento, né, e aí quando entra a palavra desenvolvimento para a psicologia também, abre-se muito o leque, né, porque se está em desenvolvimento significa que está em mudança, está em movimento, não é algo que está cristalizado ainda, né? Sim. E aí, como o ideal para o autismo é o diagnóstico precoce, né? Fica tudo muito delicado, porque aos 2, 3 anos de idade ainda tem muita coisa para desenvolver. E como é um transtorno do desenvolvimento, fica ainda mais delicado o olhar dos profissionais. E a psicologia vem para isso, né? Para conseguir olhar dessa forma ampla para o indivíduo, para conseguir fornecer para o autista, né? Ou, enfim, de uma maneira geral, todo o estímulo que ele precisa para esse desenvolvimento, né? Então, conseguir diagnosticar, intervir, estimular, né? Dentro do que ele está necessitando, que é tão importante, né? Dar o suporte adequado a ele, né? Sim. Dentro dessa identificação, né, quais são os procedimentos que determinam e caracterizam, né, que a pessoa ela é autista, e os graus, né, também de classificação? Tem muitos fatores, né? Porque o autismo, ele não tem uma causa original única, né? Não tem essa informação ainda, né? No conhecimento médico, psicológico. Então, nós sabemos que tem fatores ambientais, né? Que influenciam no desenvolvimento da condição do autismo, e fatores genéticos estão indicados como possíveis, né, propiciadores do desenvolvimento do autismo, né? Então, exames genéticos, né? Observação do comportamento, observação de como aquela criança se relaciona, que aí a gente já entra em alguns sintomas que a gente vai ter que observar, que nós notamos certa prevalência na maioria dos casos de autismo, o que não necessariamente significa que todos vão ter daquele modo, entende? Acho que recentemente, né, a gente estava conversando, eu estava lendo e percebi assim, o quanto repete, né, na fala dos profissionais que atuam a necessidade do tempo nesse momento, né, do diagnóstico. Porque como a gente está falando de desenvolvimento, algo em movimento, fazer essa observação é algo muito precioso e delicado, porque uma coisa é você olhar um fenômeno que está estático, né? Então, todo dia seu filho dorme e acorda daquela maneira, estático, mas não é assim que acontece o desenvolvimento, né? Então, fazer esse diagnóstico, né, envolve realmente um olhar bem criterioso, paciente, né? E aí, no caso do autismo, que envolve várias questões, então o olhar de vários profissionais, né? Cada profissional vai olhar o seu, aquilo que é mais importante, né, para o seu estudo, então vai aí um tempo. Então as entrevistas, elas são extensas, são bem detalhadas, né? É um processo... E com os cuidadores também, né? Com a escola, se a criança já frequenta a escola, é importante os dados da escola, né? Sim. O olhar dos profissionais, dos professores, né? Como que os psicólogos também trabalham, a psicologia trabalha a família nesse caso? Então, como é importante a gente conseguir trabalhar a família, né? Ter um espaço para essas pessoas, né? Sim, aproximar a família, né, é um fator muito importante dessas intervenções, dessas estimulações, do próprio tratamento, né? E muitas vezes,
Porque é igual pensar assim, seu filho, imaginar que seu filho tem uma doença, alguma coisa, né? A mãe, ela se esquece totalmente, né? Esquece dela como indivíduo, dela como esposa, né? E mulher, profissional, e vai se dedicar totalmente ao filho, né? Tudo que ele precisa e tal. E acaba adoecendo, né? Tanto a mãe como a família em geral, por conta disso. E a gente tem até discutido muito isso, né? Um dos últimos palestras, simpósios que a gente participou, né? A gente viu também muitos os outros profissionais buscando isso, trazendo a importância. E foi legal, né? Que uma das profissionais falou assim, a inclusão dos pais. Sim. Porque tem essa inclusão da criança com autismo, a inclusão da criança e os pais, né? Esses cuidadores, né? Onde estão nesse processo que é de extrema importância. E até mesmo... Até porque eles convivem, né? Eles que têm, eles precisam estar bem, né? Preparados, Propiciar um ambiente saudável, equilibrado, né? Para desenvolver aí essa criança. Recentemente a gente falou sobre isso, né? O quanto é um processo de luto pelo qual aquela família passa. Porque quando você idealiza uma criança, um filho, você imagina ele brincando, ele bagunçando. Vai dar um trabalho, mas é um trabalho diferente, né? É um trabalho estimulante, porque você tem que estar tomando conta da criança para não enfiar o dedo na tomada, para não rabiscar a parede. E o trabalho com a criança autista não é esse. Então é um luto do filho fantasiado, que você esperava uma coisa e não é aquilo que você esperava. Então a gente tem que acolher todo esse processo de luto, toda essa ansiedade, né? Para saber logo o diagnóstico, saber como tratar. Ter um método fechado, específico, uma receita pronta, que não é possível, né? Então, é muito artesanal mesmo, né? Toda a psicologia em si, mas nesse caso, porque assim como cada sintoma é diferente em uma criança, cada intensidade do sintoma é diferente em uma criança. A gente está falando de criança, mas adulto também, né? Obviamente. E esse olhar para a família, porque a gente pensa também, e aquele filho que não tem nenhuma condição patológica, que fica negligenciado porque toda a atenção é voltada para o filho que precisa de mais atenção. Então tudo isso é muito complicado e doloroso, delicado, né? Sim. Nesse processo que você até citou da questão do luto, né? Como que é trabalhar também essa desconstrução do luto e a preparação da mãe, do pai, para receber essa criança, né? Para, olha, vocês têm que tomar uma outra postura, tomar um outro caminho, né? E como que é feito esse processo nesse meio, muito, dentro da psicologia, né? Também? Sim, varia muito de família para família, né? Porque não é um processo tranquilo, sem agressividade, gera muita revolta, né? Sim. Até essa coisa de você simpatizar com a própria mãe, né? Porque tem muitas mães, às vezes, que é o primeiro filho, né? Então nem ela mesma tá ali conseguindo identificar o que tá ela fala assim, tem algo errado, não, né? Ela não entende o que seja, ou até tem dúvida, não, acho que isso tá normal, é isso mesmo, né? E quando as pessoas começam a falar, a própria escola, né, que é muito comum, olha, você tem que procurar ajuda, procurar ver, levar pro médico, procurar o psicólogo, pediatra. Ela fica muito perdida, né? Nesse vulnerável, caminho, né? Vulnerável, né? E a ideia é acolher mesmo, tá ali, orientar, levar informação, aproximar. Não é um trabalho que eu vou estar ali no consultório só atendendo o filho, né? Vai ter os momentos com a mãe, com os familiares. Nós, como psicólogos, vamos até a escola, né, para orientar muitas vezes, ou até identificar ali o ambiente para saber que coisas é interessante a gente estar desenvolvendo ali, orientando, né? A gente passa muitas atividades até para os próprios pais, estimularem o filho em casa. Então é um trabalho bem amplo. Sim, até porque em termos de como elaborar esse luto, né, que você perguntou, como em qualquer relação que a gente projeta uma imagem do outro, né? No cotidiano, na convivência, na aprendizagem de quem aquele outro ser humano é de fato, que pode ser absolutamente diferente do que eu esperava, pode ter alguns elementos correspondentes,
Mas como qualquer relação que a gente idealiza, por exemplo, né, quando a gente se apaixona e imagina uma pessoa sensacional, e aí no dia a dia a gente vai vendo, tem umas coisas que a gente não gosta tanto, né? E aí a gente vai aprendendo a lidar e vai, enfim, relevando algumas coisas, aprendendo a lidar com outras e descobrindo coisas maravilhosas também que a gente não supunha e não iria conhecer se a gente não saísse da idealização. E aí eu acho que nessa questão assim, de pais e filhos, cuidadores, as avós, os tios, todo mundo que está ali envolvido no processo, né, ocorre uma transformação. E aí eu acho que isso é muito importante para todos os profissionais que estão envolvidos com essa demanda, entender essa transformação que acontece, né, para poder fazer esse luto. Né? Olhar para a realidade, né, e então, perceber que ela se dá de um modo diferente, né? Ocorre essa transformação mesmo. Nós estamos também em tempos de discurso de inclusão, mas também estamos em tempos de situações de muito preconceito, né? Como a psicologia também trabalha essas duas situações, esses dois enfrentamentos, né? Porque para promover a inclusão é uma luta. E para combater um preconceito é outra luta, né? De fato, um dos papéis da psicologia é não ser conivente com qualquer tipo de discriminação, né? Então, mas as pessoas com quem nós precisaríamos trabalhar para lidar com a questão da discriminação não são tão acessíveis a ouvir, né? Então, a gente consegue acolher melhor o sofrimento daquele que é discriminado, né? Do que intervir naquele que discrimina. Esse trabalho é feito também, mas é mais complicado. Mas eu acho que quanto mais a gente consegue acolher essa pessoa, ela vai mais firme para esse meio, para se relacionar. Sim. Então, no caso das crianças autistas ou das famílias, né, que uma das áreas aí que mais compromete, né, que é a interação social, é muito complicado. Interação social, comportamento e comunicação são as 3 áreas, né, que afetam. Então, assim, como é difícil para essas famílias poder estar em ambientes neutros, né, em que todas as pessoas transitam com uma criança que está aí com essa dificuldade no desenvolvimento, que está com esse comprometimento. Sim. E aí, até em um dia em que nós 3 estávamos conversando, eu pensei assim, nossa, realmente, né, a gente precisa fortalecer mais essas famílias, para elas estarem mais preparadas, mais dispostas para levar no parquinho, levar na praça, porque se de repente a criança tem uma agitação ali, porque tem muito estímulo, muito som, muita luz, enfim, e aí ela tem uma crise de choro, ela senta no chão, dali ela não se agride, e aí como é difícil o olhar das pessoas que não entendem o que está acontecendo, as pessoas precisam conhecer o autismo, aí depois eu pensei, não, as pessoas precisam acolher o ser humano, porque qualquer criança que chore em uma situação ou outra, por que a gente vai criticar essa mãe? Mas que criança mimada e que falta de educação. Gente, calma, amor, qualquer criança que passa por uma situação dessa é porque ela está com dificuldade de aprender uma regra, de lidar com o sentimento, né? Então, aquela clássica criança que faz birra no supermercado porque a mãe não comprou aquilo que ela queria, ela está com dificuldade de lidar com aquele sentimento. Por que eu não posso olhar com amor aquela situação? Por que eu preciso falar, nossa, cutucar a outra e falar, olha, que falta de educação, que criança mimada? Né? Eu acho que aí é que está o ponto. Não é só para as crianças autistas ou para as crianças que têm alguma condição especial, né? Sim. Eu acho que as crianças em si, né, o ser humano em si, ele pode ser acolhido de uma maneira diferente. Sim, né? Porque se a gente pensar, né, essa questão da criança, é frustração, né? Ela queria e não tem. Quantos ela está aprendendo esse mesmo comportamento, né? Que não aprenderam a lidar com a frustração. Então, qual que é a diferença? Porque merece menos paciência, amorosidade ou compreensão aquela criança, né? Autista ou não. Então, é tudo questão de desenvolver um senso de maturidade mesmo nas pessoas, na sociedade como um todo, né? Por isso
que nosso trabalho vai mais no sentido de fortalecer essas pessoas que estão em sofrimento, né? Dar ferramentas, levantar reflexões, para que, mesmo diante dessas pessoas que não têm essa maturidade, ela consiga se posicionar e falar, não, isso é um direito meu, aqui eu posso ir, eu tenho o direito de estar aqui, estou passando por uma situação desconfortável, como qualquer outra pessoa pode passar, e tudo bem, né? Não é enfrentar algo, mesmo, né? Sim, que deve ser condenado, enfim, é fortalecer essas pessoas a lidar com esse olhar mais discriminatório, né? Até mesmo acesso à própria informação, de leis, né? Sim. E outras intervenções cívicas aí, né, que existem, para ela buscar esses caminhos para enfrentar isso também. Que no caso em Taubaté, por exemplo, eu não sei se eu estou enganada, mas até onde eu entendi, nós não temos nenhuma lei em que as crianças possam ter prioridade nas filas de atendimento. E pela última leitura que eu fiz, é uma lei municipal, né? Então cada cidade é que vai se organizar. E aí algumas cidades já tem, né? Então na fila de atendimento prioritário tem lá para o deficiente físico, tem grávidas, né? Com criança de colo, e já tem o símbolo do autismo também, né? Isso é bem interessante. Quem sabe nos próximos anos Taubaté também adere, né? Porque é bem importante. As famílias precisam desse apoio, não só pelo atendimento prioritário em si, mas é uma maneira da gente expor o símbolo, né? Eu acredito, né? E divulgar isso. E as pessoas vão, mas que símbolo é aquele? Né? O que eles estão mostrando ali? E aí a gente vai conversando sobre o autismo aí na fila do supermercado, na padaria. Então, deixa eu aproveitar aqui e chamar a atenção, né, das nossas autoridades aí, os nossos vereadores, são 19 que nós temos, né, que podem apresentar essa proposta. Eu acho que é importante, né? Muitos aí estão com medo de não ter mais o que fazer na Câmara Municipal por conta da revogação da indicação de nome de ruas e logradouros públicos em geral, né? Existe aí possibilidade de muitas situações vocês oferecerem condições à nossa comunidade de ter leis que realmente beneficiem a quem precisa. A questão do autismo é uma delas aqui, né? Como as 3 psicólogas estão aqui apresentando a vocês. Então, eu sugiro que um dos 19 aí tome essa iniciativa, já as convide para um encontro, né? Por que não até uma audiência pública, né? Na Câmara Municipal sobre o assunto, já que inclusive temos instituições na nossa cidade e o poder público também, né, através da Prefeitura Municipal, tem obrigação de oferecer atendimento adequado, né, e eficiente também para o nosso cidadão autista, né, que merece também todo o respeito e consideração e atendimento prioritário nos equipamentos de saúde de Taubaté. Então, acho que está bem claro para vocês, né? É fácil, o telefone, daqui a pouco elas vão deixar, anotem, tem endereço, tudo. Vão amanhã na roda de conversa, se vocês são autoridade, pode ir aprender um pouco mais também sobre o assunto, né? Acho que é bastante elucidativo, né? Vocês falaram de leis, né? Mas existem leis também federais, né? Algumas leis que já beneficiam o autista, né? Tem a Lei Berenice Piana, né? E ela se direciona bem para essa questão do atendimento público, né? E com relação à inclusão nas escolas, né? Porque houve-se aí um tempo em que negavam as crianças autistas, né? As matrículas. E aí depois dessa atualização da lei, né? Isso ficou mais evidente, que não se pode negar a matrícula de uma criança autista. Então, a que ponto chega a agressividade, né, das nossas relações sociais? Então, no caso do autismo, interfere aí no desenvolvimento na área da comunicação, da interação social e do comportamento. Mas e o nosso comportamento, né? Como é que a gente se relaciona? Como é que a gente interage? Então, o humano tem muito que refletir mesmo, né? Que aprender, que se transformar. Ainda é um tabu também na nossa sociedade com relação a acreditar que o autista não tem vínculo afetivo, não cria vínculo afetivo? Então. Sim.
a gente está diante de uma forma de como se comunicar diferente do que a gente está acostumado, né? E não quer dizer que é diferente que não exista, né? Eles se comunicam sim, né? Eles criam vínculos sim, eles sentem todas as emoções que nós todos sentimos, né? E é muito rico quando você se abre para perceber isso, né? Quando você vê naquele movimento, né, que ele está comunicando, que ele está dizendo algo para você, né? Isso é muito especial, sabe? E as pessoas têm muito isso que você falou, né? Esse preconceito de que não existe, né? Claro que existe essas dificuldades, né, nessa interação, dos dois lados. Dos né? dois lados. De comunicar e da gente de compreender. De entender. Isso é algo muito legal, de pensar que ele tem a dificuldade tanto de se expressar, se tornar compreendido pelo outro, quanto nós temos a dificuldade de conseguir compreendê-lo, né? Sim. Então, por isso é um tema muito amplo e que traz bastante reflexão e debate para nós. Mas existe sim, e existe bastante esse vínculo, né? Sim. A partir do momento que consigamos compreender esses estímulos, né, que essa resposta que o autista está dando, como a gente pode também responder? A gente tem medo, né? Eu não respondo porque eu tenho medo do que ele vai me agredir. Assim como, acho que a gente gosta de voltar nessa questão, assim como com qualquer pessoa, né? Você não tem a garantia de que se você falar um bom dia, você vai receber um bom dia de volta, né? Várias vezes eu já recebi o que foi. Bom dia pra quê? Tá uma bosta aqui, né? Vamos falar português. Aqui a gente pode falar assim. Tem gente que fala assim, Sim. E não tá doente, teoricamente. Só pra você. Exato. Então, a gente supõe que vai saber o que o outro vai dar de retorno, porque nós temos algumas convenções sociais, né? Mas não necessariamente. Como a própria questão do olhar, né? Que isso é uma coisa muito importante no espectro. Tem algumas pessoas, algumas crianças que conseguem olhar, mas não mantêm o olhar. Então aqui mesmo, né? Hoje é o nosso primeiro contato com o André, pessoalmente. E aí a gente sabe que a gente está conversando, que a gente está trocando informação, porque a gente sustenta esse olhar, né? E aí como na comunicação do autista isso não acontece, aí para quem está recebendo a informação é diferente, né? Sim. Mas a troca está acontecendo, já começa por essa questão do olhar. Tem alguns que têm mesmo a dificuldade de olhar uma vez que seja, né? E alguns têm a dificuldade de sustentar o olhar. Aparenta desinteresse, né? Isso. Mas tem alguns, acho que detalhes básicos, né, que a gente poderia pontuar, como falar baixo, não ir encostando, pegando na pessoa, porque nem todo mundo gosta e não é diferente com os autistas, né? Porque eles têm hipersensibilidade sensorial. Então, para ele, às vezes, o toque é repulsivo. Sons muito altos, então falar alto, com uma voz muito estridente, gritar para chamar atenção, tipo, olha pra mim, né? Isso não pode acontecer. Que mais? Eu acho que seria mais nesse sentido de ter paciência para respeitar o tempo do outro, né? Ter uma delicadeza na interação social, já que é tão complicado para ele. Seja você a pessoa madura, delicada e respeitosa para acolher o tempo do outro e as necessidades dele, né? Bom, falando em tempo, vocês acharam que 1 hora era muito? Olha lá, tá faltando 5 minutinhos pra gente acabar o nosso programa, né? Então eu gostaria que vocês deixassem aí o contato, né? Deixassem também a agenda, né, das próximas rodas, porque amanhã está lotado, gente, não dá para participar mais. Sim. Mas tem as próximas, né? Sim. E também quem quiser ter o trabalho de vocês, né, junto aí às instituições, por favor, fique à vontade. A câmera de vocês pode falar dentro. Bom, vou deixar o número de telefone, então, que é 991887780, o DDD é 12. A gente tem uma página também no Facebook,
que é da Unic, Psicologia e Bem-Estar. Acho que nesses 2 canais consegue encontrar a gente. Acho que vocês querem deixar os telefones. Tem um e-mail também do Reflita, né? Sim, temos o e-mail do Reflita. Que é reflita.psicólogas@gmail. Isso. É possível. Gmail.com ou só Gmail? Gmail.com, né? Então repita. reflita.psicólogas@gmail.com. Repete o telefone também, né? 991887780. Esse número pode tanto ligação quanto mensagem, né? E aí é só mandar um e-mail ou uma mensagem pra gente. A gente vai lá anotar o interesse e vai estar passando para essas pessoas que demonstrarem interesse as próximas rodas. A gente também está aberto, como a gente falou no começo, para outros temas de interesse, que quiserem sugerir. A gente pode realizar no nosso espaço ou ir até o espaço, né, das pessoas, instituições. Então a gente está bem aberto. A nossa clínica é no centro, né, de Taubaté. Qual é o endereço? Na Rua Barão da Pedra Negra, número 500, primeiro andar, sala 17, né? É interessante que comunique antes com a gente, mas não tem problema, né? Chegar lá, quem estiver lá vai conseguir orientar de alguma forma, né? E a gente está sempre aberto. Eu acho que esse é o principal do nosso projeto, a ideia de refletir, né? De ouvir e acolher. E a gente agradece, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. E que mais entrevistadores tenham, né, essa iniciativa e disponibilidade de convidar profissionais da saúde mental para falar sobre isso, porque a psicologia é muito rica e tem muita gente sofrendo sem saber que a psicologia pode ajudar. Então, né, vamos divulgar o conhecimento da psicologia para que ele chegue ao maior número possível de pessoas, não necessariamente nós, né, mas, enfim, que as pessoas saibam que essa ciência existe para melhorar a vida delas. Nós aqui do programa da 6, da TV Cidade, parabenizamos a vocês, né? A Amanda Moura, a Júlia Ferreira e a Isabela Garuffi, né? Pela iniciativa de estar trazendo essa questão, né? E outras questões através do projeto Reflita a Nossa Sociedade, né? Então, muito obrigada. Parabéns mesmo, né? E nosso programa está sempre aberto aqui para vocês trazerem novos assuntos também. Ótimo. Assim que tiver novas rodas, nos bom. avisem que é mais fácil. Obrigada. Né? A gente tem 2 recadinhos que passar rapidinho aqui da nossa produção, né? A previsão do corpo, da chegada do corpo do ex-vereador Carlos Peixoto na Câmara Municipal é por volta das 22 horas, né? Então, o problema da liberação direto de São José dos Campos para cá. E o corpo deve ser cremado amanhã cedo lá em São José. Então vem para Taubaté, vai ser velado no saguão da Câmara Municipal, né? Até o lugar onde o Carlos foi vereador até na última legislatura, né? E ele era atualmente suplente de vereador, né? E então amanhã volta para ser cremado lá em São José dos Campos. Então aquele que quiser ir durante a noite, a Câmara estará aberta para o velório. Nós vamos terminando aqui o nosso programa das 6, agradecendo de novo a Amanda Moura, Júlia Ferreira, Isabela Garuffi, né? Leve um abraço ao nosso querido professor Garuffi também, né? Será dado. E muito obrigada. Professor, um nosso abraço também a você e muito obrigado por fazer parte da nossa história também aí no tempo de escola, né? Lá no deputado César Costa, né? Então a gente gosta sempre de lembrar disso. Nosso programa dessa sexta-feira está indo embora, dia 27 de abril de 2018, fim de semana está chegando, para a você que vai ficar o fim de semana em casa, aproveite bem, você que vai trabalhar, trabalhe também, né? Na segunda-feira nós estamos de volta aqui novamente a partir das 18 horas. Então uma ótima noite para você e um ótimo final de semana.